certo? Aqui o professor Daniel, Geografia, pessoal do Colégio Máximo, cidade de Bananeiras, Colégio Ideal, cidade de Mamanguape, as duas escolas com parceria com a plataforma SAI, certo? Vamos aqui para uma aula do segundo ano, certo? Livro 1, módulo 8, né? O livro que nós estamos concluindo. Para encerrar esse livro, nas próximas aulas nós já entramos no livro 2 do segundo ano. Então esse módulo ele traz os biomas, né? Alguns nós já trabalhamos em sala ainda antes desse período, certo? É bom lembrar, fiquem em casa, as escolas estão fazendo um trabalho para que vocês se sustentem em casa. Eu sei que é chato, sei que está entediante, mas é necessário, né? Abusem do álcool em gel, abusem do detergente e usem todos os canais que vocês puderem usar para tirar dúvidas conosco. Estamos em casa, mas estamos abertos para dialogar com vocês e tirar toda dúvida possível. Então, o primeiro bioma que eu vou trabalhar com vocês nessa aula é a caatinga. Né? A caatinga é um bioma típico do clima semiárido. Aí surge a primeira pegadinha, surge a primeira observação que vocês devem ficar atentos. Quando eu falo que é no clima semiárido, isso quer dizer que esse bioma ele ocupa o Nordeste e se estende até o Sudeste, especificamente na região norte do estado de Minas Gerais, que ainda, certo, é uma área que tem abrangência do clima semiárido, certo? Já fazendo a revisão de clima, o clima semiárido, ele é o clima característico por temperaturas elevadas e baixa pluviosidade. Porém, em relação à pluviosidade, que varia acima dos 300 milímetros até 700, o maior problema das chuvas é a concentração e não a quantidade. Pode-se até dizer que o problema da região do semiárido não é a quantidade de água, e sim a falta de armazenamento. E isso é uma coisa que vem sendo discutido, por exemplo, desde os anos 50, os anos 60. Luiz Gonzaga, né, nordestino e conhece bem o clima, já relatava isso, né? Se vocês forem observar lá no texto de sua música Vozes da Seca, ele já fala que o problema é o armazenamento. Essa transposição é discutida desde o século XIX. Então já se sabe há muito tempo que o problema não é a quantidade de água, e sim a irregularidade. E por que tanta seca? Porque a chuva é concentrada em alguns meses, certo? Principalmente em 3 meses do meio do ano. Então essa falta de chuva faz com que esse bioma caatinga ele seja um bioma totalmente adaptado a essas condições. Ou seja, a fauna e a flora são adaptados a pouca quantidade de água. Então as plantas dessa região praticam uma adaptação, que vocês vão aprofundar bem esse estudo com o pessoal lá da biologia, que é chamado de xerofitismo, certo? Por isso que essas plantas elas são chamadas de xerófitas ou xerófilas, porque elas possuem uma adaptação a pouca quantidade de água. Que adaptações seriam essas? A mais conhecida delas são as plantas espinhentas, né? Ou seja, as plantas elas possuem espinhos no lugar das flores, certo? No processo de adaptação, de evolução dessas plantas, elas acabaram desenvolvendo espinhos no lugar de flores, certo? Para não ter que depender de muita água, nem também depender de muitos nutrientes. Outras adaptações é o armazenamento interno de água, certo? Algumas plantas elas possuem uma espécie de tubulação onde a água se armazena. Nós temos também plantas que acumulam água embaixo do solo, que é o caso do juazeiro, por exemplo. Então, essas plantas, né, e também os animais, né, você tem animais, por exemplo, que passam 6, 7, 8 meses sem se alimentar, ou seja, um metabolismo muito lento, porque
As condições climáticas levam esses seres a fazer isso. Então, a principal característica da vegetação da caatinga é a prática do xerofitismo. Outra prática também é as raízes mais profundas. Por quê, professor? Porque o solo da caatinga, saindo do clima agora e entrando no solo, ele é um solo pedregoso, certo? Ele tem grãos de solo maiores. Isso faz com que a água não se acumule próximo à superfície, ela acaba infiltrando, indo para camadas de solo bem mais baixas, e se essas plantas não tivessem essas raízes tão profundas, elas não conseguiriam utilizar essa água. Então, além da temperaturas elevadas, além da baixa pluviosidade, você tem o solo, que é um solo que não acumula água, diferente do solo de outros biomas. Você pegar os biomas costeiros, por exemplo, a Mata Atlântica, você possui grãos de solo muito pequenos, o que faz com que a água acabe se acumulando bem na superfície. Se você for comparar esses dois solos, é como se o da Caatinga fosse sal grosso, enquanto o da Mata Atlântica fosse sal refinado. Você pode fazer até essa experiência em casa do sal grosso e do sal refinado. Eu sei que não é a quinta série não, né? O sexto ano, como se fala hoje, mas dá para fazer isso. Você põe sal grosso aí numa peneira, certo? Joga água, você vai observar que a água infiltra. Se você fizer isso com sal refinado, o sal refinado vai absorver a água. Então você pode fazer e imaginar como funciona nesses solos. Então, depois de falar da questão do clima, da questão da pluviosidade, né, e da questão dos solos, vamos agora para a devastação desse bioma. Então, assim, pelas características que eu apresentei, a caatinga ela já tem toda uma dificuldade que é natural em se desenvolver, em se manter, certo? Em reproduzir. E ainda existe uma série de ações antrópicas, ou seja, aquelas provocadas pelo homem, que condicionam a caatinga os dois principais problemas que esse bioma enfrenta, que é o processo de desertificação e o processo de salinização. O que seriam esses dois processos? É bom lembrar, fazendo até uma revisão lá do primeiro ano, que esses processos são processos secundários, certo? Eles são antrópicos, mas são secundários, ou seja, eles surgem pós um primeiro problema ambiental, que é o desmatamento, certo? Pós-desmatamento, nós vamos ter problema de desertificação, de salinização e problema de erosão dos solos nessa região da Caatinga. Então, a erosão é a alteração da forma física do solo, certo? Eu vou ter erosão em forma de ravinas, o chamado processo de ravinamento, que seriam aqueles sulcos, aqueles caminhos, como alguns chamam, aqueles regos que a água vai fazer no solo quando ele está exposto, quando ele não está protegido, e também aquelas estruturas bem maiores, né, os buracos, que tem um nome até estranho, um nome esquisito, é até bom que a gente não esquece nunca, que é a vossoroca. Então, isso seria o processo de erosão. Salinização, o próprio nome já fala, é o aumento de sais no solo, com a exposição do solo pós-desmatamento e as chuvas que são concentradas em um único período, isso faz com que ocorra um aumento muito grande da quantidade de sais no solo, porque a água infiltra, vai ocorrer o processo que nós chamamos de intemperismo químico, certo? Alteração química do solo, e isso aí aumenta o processo, aumenta a quantidade de sais no solo. E a desertificação, que é o mais conhecido e falado dessa região. A Paraíba, por exemplo, nosso estado, ele é destaque, né, internacional dessa região do semiárido em áreas de desertificação, que seria a formação de desertos, seria a transformação de solos férteis em solos inférteis, ou solos produtivos em solos estéreis. Vai aparecer algumas definições, certo, com termos diferentes, mas que tudo leva à formação de desertos. E isso, além do desmatamento na região da Caatinga,
nós temos o que nós chamamos de superpastoreio, que é o excesso de pasto. Então você tem uma vegetação que tem dificuldade em reproduzir, que tem dificuldade em crescer, certo? Além disso, certo, alguns pecuaristas, na prática da pecuária extensiva, colocam principalmente o bovino para se alimentar, e aquelas ervas, aquelas plantas que são apreciadas pelo gado, depois de toda uma dificuldade de se reproduzir, ainda vão servir de alimento. Além disso, para concluir essa parte da devastação, dos problemas ambientais na Caatinga, nós temos o uso da lenha, certo? O desmatamento para o uso de lenha, seja nas fábricas de tijolos, né, chamadas olarias, seja nas cerâmicas, seja na produção de gesso. No estado de Pernambuco, nós temos uma produção de gesso enorme, onde tudo isso é utilizado plantas da Caatinga. Por si só são plantas secas, com pouca água, o que facilita e é mais apreciado para aqueles que usam a lenha, né, esse composto como fonte de energia. Ok? Então agora a gente vai para manguezal. Vamos lá, concluindo, né, para a segunda parte da nossa aula, certo, sobre biomas. Agora vamos para os manguezais. Né? O manguezal ele é um bioma que se encaixa dentro dos chamados ecossistemas costeiros. Né? Nós temos manguezais em toda a América do Sul, América do Norte também, áreas da África, da Oceania, certo? Um bioma que tem em cada um desses lugares a sua particularidade, mas uma delas ocorre em todo o mundo. Ou seja, o manguezal ele é um bioma exclusivo do que nós chamamos de complexo flúvio marinho. O que seria isso? Nós só vamos ter manguezal em áreas onde você tem rios com a influência do mar. Esse bioma, esse espaço, esse complexo flúvio marinho, dá uma condição muito especial para a manutenção desse bioma. Que condição é essa? A salinidade da água. Os rios vão possuir o que nós chamamos de água doce, água não salgada. Já os oceanos, os mares, possuem uma grande quantidade de sal na sua água. E para você ter a existência de mangues, eu preciso de ter uma qualidade da água, uma característica, para ser mais técnico com vocês, né? Não qualidade. Qualidade a gente vai lá para a questão de beber, etc. Uma característica da água que é o seguinte: ela não pode ser doce nem salgada, ela tem que ser intermediária, que a gente chama de água salobra. Isso aí nós temos a água ideal para manter esse ecossistema que é o manguezal. Você pode observar isso, confirmar, se você pegar, por exemplo, aqui no nosso estado, aqui na Paraíba, o Rio Paraíba, que ele nasce numa região seca, São Sebastião do Umbuzeiro. Ele percorre uma área muito seca, passa em várias cidades e você não encontra a presença de manguezais, ok? Você só vai encontrar a presença de manguezais quando você chega no município de Santa Rita, porque aí o rio já passa a ter uma influência da água do mar, você já passa a ter essa salinidade ideal para poder existir os manguezais. E aí depois, Santa Rita, Bahia, João Pessoa, Cabedelo, que até o rio desaguar no Oceano Atlântico, você tem uma presença muito forte desse bioma. Então a primeira coisa que você deve se ligar é a questão da água, a questão da salinidade, complexo flúvio marinho. Segunda característica do manguezal, o solo umedecido, certo? O solo do mangue, ele é um solo tipo pantanoso, certo? Isso dá condição, inclusive, para que algumas espécies vivam nesse lugar, como as diferentes espécies de caranguejo que nós encontramos. Outra característica do solo é a baixa quantidade de oxigênio. Você tem pouco oxigênio no solo dos manguezais, o que isso faz com que, por exemplo, diminua muito a velocidade da decomposição. Isso faz com que diminua a quantidade de alguns predadores.
certo? Porém, você acaba tendo uma quantidade maior do que você encontra nos outros solos de gás e enxofre, certo? Por isso que, às vezes, quem já passou aí próximo aos mangues sabe o que eu estou falando, você tem um cheiro bem característico de manguezal, um cheiro muito forte. Isso está ligado aos gases e enxofre que você encontra no solo, ok? Vamos encontrar também no manguezal um tipo de vegetação bem interessante, as chamadas raízes aéreas, que elas vão do rio, dentro do rio, na margem, até a área onde as plantas vão estar lá fora do rio. Por que isso ocorre? Isso você vai observar o seguinte: os manguezais eles configuram um dos principais, um dos maiores berçários de reprodução de vida aquática do planeta, o que faz com que muitas espécies venham das áreas oceânicas para reproduzir dentro dos manguezais. E algumas espécies dos rios se deslocam até essa região também para reproduzir. O que é que acontece? Essas raízes, elas diminuem a velocidade da água. Próximo à margem, certo, dos rios, a velocidade da água é muito pequena quando comparada com a área mais central do rio. Isso dá porque as raízes elas acabam tornando essa região com água bem calmas para facilitar a reprodução e também a alimentação de algumas espécies. A segunda função dessas raízes é servir como ponte para algumas espécies. Elas se deslocam da região de solo para a região de água usando essas raízes, principalmente as espécies de caranguejos, o aratu, por exemplo, porque esses animais eles possuem respiração pulmonar, eles precisam sair da água para respirar e usam as raízes das plantas, né, dessas árvores de porte médio, principalmente, para fazer isso, ok? Agora, além dessas características de solo e de vegetação, nós temos um terceiro ponto que aí acaba sendo bem importante, que é o uso dos mangues na questão econômica. Aí a gente já começa a entrar no uso e já começa a entrar também, concluindo a discussão sobre o manguezal, na devastação, que é bem muita coisa, bem muitos pontos. Vamos lá. Primeiro, como os manguezais eles estão no complexo flúvio marinho, principalmente no Brasil e nos outros lugares do mundo também, as grandes cidades se desenvolveram nessa faixa litorânea. As grandes cidades se desenvolveram próximo aos mangues. Se você pega o Nordeste, por exemplo, você tem dos 9 estados nordestinos, 8 possuem suas capitais na faixa litorânea, bem na região de Manguezal. E também, fazendo um parênteses, bem na região de Mata Atlântica. O Piauí, que a sua capital é Teresina, que fica no interior do estado, mesmo assim tem a cidade de Parnaíba, que é uma cidade litorânea que é muito desenvolvida, o que faz com que você tenha um processo, que você tenha dentro da história, né, um processo muito grande de devastação, certo? Então, primeiro, processo de urbanização, construção das cidades. Segundo, a invasão de populações que se deslocaram para as regiões litorâneas, principalmente nos anos 60, 70 e 80, em busca de melhores condições de vida e que ocuparam essas regiões. Você consegue ver muito isso na cidade de Cabedelo, você consegue ver muito isso na cidade de Bahia, uma grande ocupação dessa faixa, certo, dos manguezais. Então, além da questão da especulação imobiliária, principalmente nos anos 2000 cresceu muito a exploração econômica da cassinocultura, ou cassinicultura, que é a criação de camarões. Então, utiliza-se a água dos rios, o espaço que você tem ali para a construção dos tanques, das gaiolas, e daí usar o bioma para explorar o bioma para ganhar dinheiro. A piscicultura, certo? Que é a criação de peixes, em algumas áreas até a criação de gado na região do manguezal, certo? Você ainda tem retirada de árvore para a produção de celulose, para a produção de papel, a captura de algumas espécies como o caranguejo, como o aratu, certo?
que são produtos que são muito apreciados no mercado, são verdadeiras iguarias. O aratu, por exemplo, que é um caranguejinho bem vermelhinho, bem pequeno, é muito apreciado no mercado. Seria o caviar dos mangues, um preço muito elevado, que faz com que alguns produtores, alguns pescadores, até pela falta de educação ambiental e de até orientação mesmo de algumas secretarias de meio ambiente dessas cidades, quando existe secretaria de meio ambiente, algumas nem tem. Então você começa a observar que, além de ocorrer um descaso muito grande, ocorreu um aproveitamento histórico, certo, nesse crescimento urbano. A construção de portos em alguns rios, em algumas áreas de manguezal, da Paraíba é um exemplo disso. O nosso porto de Cabedelo, ele não é um porto marítimo, certo? Ele é um porto fluvial. O porto fica os navios vêm pelo Oceano Atlântico, entram no Rio Paraíba, onde fica o porto na cidade de Cabedelo. Então os mangues eles foram tão explorados que alguns estados da federação tiveram que criar leis muito rígidas para o uso desse bioma, como o Rio de Janeiro, por exemplo. Você tem um estado, certo, que tem boas leis para preservação e para conservação dos manguezais, inclusive proibindo a captura de caranguejo nessa região, ok? Então, certo, caatinga e manguezal, é isso aí, localização, características principais, clima, solo e devastação, ok? Vamos agora lá para o portal resolver algumas questões que o professor Daniel vai enviar para vocês, ok? Pessoal do segundo ano, valeu, e pessoal do terceiro ano, assista também essa aula porque serve para vocês. Valeu!